Coronel, a pergunta que eu queria fazer para o senhor é a seguinte: diante de todo o quadro que nós temos, porque na verdade a gente olha, que nem o senhor falou, Chasseviar é uma cidade pequena, tem várias cidades no entorno, quer dizer, pode virar vários pequenos redutos de resistência e vão atrasar bastante o exército russo. Mas, em paralelo, a gente precisa lembrar uma coisa: a situação logística, de pessoal, política e diplomática da Ucrânia, não obstante a costura que alguns países da OTAN estão tentando fazer, ela é bastante delicada. Não só a situação financeira para manter o exército, mas para manter a vida ucraniana, o governo ucraniano está muito difícil. Então, diante desse quadro tétrico, eu queria saber do senhor o seguinte: qual é a tendência da Ucrânia nesse quadro todo? Bom, comandante, essa é uma excelente pergunta, né? Assim, eu até tenho um artigo meu no Velho General que eu falo, logo que depois caiu Avdiivka, eu publiquei um artigo lá, justamente eu mostrava ali todo o histórico da guerra da Ucrânia, né? Então essa guerra não começou em 2022, né? Ela começou em 2013 praticamente, né? Então tem todo um histórico por trás disso aí. O que acontece hoje nessa situação atual? Aí nós temos que olhar para o futuro, né? E olhando para o futuro, também tem um outro artigo meu que eu mostro os cenários, né? Os cenários possíveis para essa guerra ucraniana. O que acontece? Eu procurei identificar 3 cenários. Um seria o cenário da vitória ucraniana, tá? Foi o que os Estados Unidos, a OTAN, de uma maneira geral, apontaram, vamos dizer assim, convenceram, né, a Ucrânia a iniciar, vamos dizer assim, a resistir e tentar não aceitar as propostas de paz que os russos tentaram fazer e as negociações e investir no conflito armado, na guerra. O que acontece? Esse cenário da vitória ucraniana, que na verdade nem mesmo os Estados Unidos, nem seus aliados, nem a OTAN visualizam como uma derrota militar russa. A vitória ucraniana não necessariamente vai ser a derrota militar russa. A vitória ucraniana seria uma convulsão social qualquer na Rússia que derrubasse o Putin. O Putin é o centro de gravidade. Então, assim, quando o Ocidente, de uma maneira geral, implementou aquelas sanções todas pesadíssimas contra os russos, o que se visualizava era justamente esgarçar o tecido social russo, desemprego, as empresas saíram de lá, as montadoras saíram de lá, McDonald's saiu de lá, todo mundo noticiou isso naquela época, né? Então essa tensão social que se geraria levaria a uma tensão política que derrubaria o Putin. Essa é a esperança, vamos dizer assim, do Ocidente quando investiu tudo na Ucrânia. Esse cenário de vitória ucraniana está cada vez mais distante. O comandante já citou aqui, não é só a questão financeira. Mas, assim, todas as tendências que nós vemos nos dias de hoje, elas não levam para esse cenário. Por quê? Porque, o principal fonte de ajuda militar e financeira, né, e militar também, de materiais, de emprego militar, né, de munições, etc., são os Estados Unidos. E os Estados Unidos estão segurando esse apoio, não estão fornecendo esse apoio. Eles tinham prometido durante o mês de março, não cumpriram, disseram que ficaria para abril e nós já estamos aí encaminhando para meados de abril e nada, não tem nenhuma notícia desse ajuda. Esse acordo, esse pacote, vamos dizer assim, está parado no Congresso americano. Eles estão preocupados com outras coisas, com o Irã, com Israel, com as eleições, e aí a questão da Ucrânia deixou de ser uma questão central.